Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou te falar aí por que, né, a suposta causa do Bitcoin tá derretendo tanto, já tá em um tipo de perda de quase 4%. Mas, embora esse tipo de situação possa parecer o fim do mundo para aquelas pessoas que são novatas, iniciantes no Bitcoin, olha só, fica calmo, fica tranquilo, porque isso aí é completamente normal. Não é a primeira queda que o Bitcoin tem, tá? Isso aí, para quem já está acostumado, já para quem já tem nervos de aço e acompanha o Bitcoin de tempo em tempo, de vez em quando, sabe que isso é completamente normal e que o Bitcoin tem todas as chances de reverter esse quadro tão ruim. E assim, até algumas pessoas estão falando que esse tipo de queda está se dando por causa do coronavírus, mas eu vou te falar por que não tem nada a ver com coronavírus ou com qualquer outro tipo de notícia, mas sim foi uma mera questão de que o Bitcoin não conseguiu consolidar aquela alta que ele teve, aquela alta expressiva, ele bateu na resistência, testou, não conseguiu romper e logo após veio tendo uma queda, digamos assim, bem considerável e tudo indica que essa queda tende a se agravar ainda mais. Portanto, se você ficou curioso para saber sobre a possível causa também mais detalhes sobre essa queda aí, mediante uma análise técnica, fica nesse vídeo até o final que eu te garanto, você não vai se arrepender. Agora só um recado para aqueles que não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativar esse sino de notificação, darem um like e compartilharem com geral. Se você quiser trocar alguma ideia comigo, ou então enviar alguma dúvida, ou até mesmo receber notificações dos próximos vídeos no WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado, vamos aqui à possível causa do Bitcoin tá caindo bastante. Como eu mencionei há pouco tempo atrás, no início desse vídeo, já tinham algumas notícias especulando que o Bitcoin poderia cair para a faixa dos 6 mil e poucos dólares. Foi até noticiado no Cointelegraph que a suposta causa dessa queda seria o coronavírus. Olha, eu não acredito que seja, primeiramente porque, segundo aquela notícia, o coronavírus estaria meio que estimulando a alta do Bitcoin e em determinado momento o coronavírus vai diminuir, assim como toda epidemia tem o seu controle. Porém, não é isso que aconteceu, o coronavírus ainda está em expansão e não está tendo nenhum tipo de correlação com essa queda do Bitcoin. O que aconteceu foi basicamente o seguinte, tá? Vou até traçar aqui a resistência agora para mostrar para vocês. Tá? Vamos traçar aqui essa linha onde ele bateu e a partir daí ele passou a retrair. Tá? Vou até mudar a cor aqui dessa linha. Porque a partir desse momento, tá, o Bitcoin estava tentando romper essa resistência aqui dos 10.200 dólares. Foi geralmente o preço que ele geralmente não estava conseguindo bater. Olha só, se você observar aqui períodos anteriores, ele estava subindo bastante, ele chega bem próximo nessa região aqui, dessa resistência. Logo após isso ele passa meio que andar de lado, dá uma pequena queda, ele ensaia de novo, tem aquela alta, tudo indicava que ele ia subir, porém chegando nessa faixa aqui ele passa a derreter com tudo. Olha só o volume de negociação de pessoas vendendo o ativo naquele período. Foi muito alto, tá? Assim como em altas anteriores tiveram aí um incremento de muito capital comprando Bitcoin, nesse período aqui houve muita venda de Bitcoin. Isso, claro, fez com que o preço derretesse. E após isso você tem que traçar alguns suportes anteriores para você ver onde é que mais ou menos o preço tende a bater e passar a lateralizar, e aí sim, depois disso, tem uma certa recuperação, porque Bitcoin nada mais é do que isso, vive de ciclos, de altas e quedas. E as pessoas mais experientes, né, os grandes players do mercado ganham com isso, porque nenhum grande player vai ganhar com o Bitcoin lateralizado. O ativo tem ciclos de alta e de baixa, então quem é experiente no mercado, ele compra mais ou menos próximo ali na região mais baixa e vende na região mais próxima do pico. Claro que nem sempre, nem o cara que é mais fera aí em análise técnica, em análise fundamentalista, vai conseguir sempre comprar e vender nos momentos mais exatos ali, com a maior chance de lucro, fazendo assim a maximização total dos lucros. Isso aí é quase impossível, mas geralmente as pessoas mais experientes no mercado conseguem sim um bom lucro, tirando dinheiro dos amadores, que compram na alta e vendem na baixa. Inclusive eu não posso nem dar conselhos de investimento para ninguém, mas se, vamos dizer aqui, colocando uma situação bem hipotética, vamos dizer que eu fosse alguma pessoa iniciante que tivesse comprado próximo dessa alta quando o Bitcoin passou a derreter. Eu não venderia, tá? Eu sei que pode parecer loucura, mas eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas eu
não venderia, eu esperaria a situação se acalmar um pouco e passar a se recuperar. Eu falei em vídeos anteriores, tá? Se vocês assistiram meus vídeos anteriores, eu disse que o Bitcoin poderia atingir ali de 12.500 a 15 mil dólares após o halving. E eu continuo acreditando nisso, tá? Essa é uma crença minha. Eu acho que os grandes players, as baleias, não vão permitir aí que o Bitcoin fique abaixo da linha de corte ali do lucro de mineração. Mas até pode acontecer, né? Vamos colocar uma situação bem extrema que aconteça aí do Bitcoin ficar abaixo desse valor. Mas eu não creio que vai demorar muito. Cerca de 3 a 4 meses no máximo, só esse período de tempo, a questão de tempo, para que o Bitcoin, na minha visão, tá? Na minha visão, fazendo análise fundamentalista de médio prazo, eu creio aí que o Bitcoin ele tem a possibilidade sim de alcançar um valor bem acima dos 15 mil dólares ainda esse ano, até o final desse ano. Até porque o Bitcoin ainda faltam 3 meses para o halving. E assim, a gente já viu em épocas anteriores o Bitcoin se movimentando de uma forma muito volátil. Um dia ele tem uma valorização de 30%, onde ele saiu ali de 7 mil dólares. Na verdade não foi nem um dia, tá rapaziada? Foi horas. Onde ele saiu de 7 mil dólares, ultrapassou 10 mil. Então não me surpreenderia em nada se o Bitcoin saísse da faixa dos 9 mil, 9.500, fosse para 12 mil, 13 mil. Não seria nada surpreendente para mim, porque eu já tenho experiência no ramo e sei como as coisas funcionam, tá? Assim, não tô querendo aqui pagar de bonzão, mas esse tipo de situação não me assusta mais, tá? Portanto, ainda tem muito caminho para o Bitcoin recuperar essa queda aí que eu creio que possa vir a acontecer, tá? Ainda vai correr muita água por baixo dessa ponte aí. Além disso, vocês podem observar aqui que a partir de determinado momento veio se formando uma linha de tendência de baixa quase perfeita, olha só, e veio se formando aqui, casado com essa linha de suporte aqui, um triângulo descendente. Isso é uma péssima notícia para as pessoas que esperam uma valorização, tá? Ah, Rodrigo, então quer dizer que o Bitcoin possa ser que não passe a subir? Não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo que com certeza vai cair, mas há uma grande possibilidade do preço vir a romper esse tipo de suporte aqui. Eu não queria isso, eu espero que o Bitcoin passe a se consolidar aqui, passe a lateralizar, tá? E até acalmar os mercados, e a partir daí volte a ensaiar novas altas, mas confesso de que a chance do preço romper esse suporte aqui dos 9.800 é muito forte, não é pequena não, é acima dos 50%. E claro, se ele vier a romper esse suporte aqui, tem um suporte logo abaixo que não é muito forte, na casa ali dos 9.760. Abaixo disso, tem outro suporte na casa dos 9.612 dólares, e aí sim, eu pego aquela notícia que eu falei lá do Cointelegraph, que menciona esse tipo de suporte aí. Então, nesse ponto, eles podem estar corretos, fazendo um tipo aí de análise gráfica, eles chegaram nesse tipo de resultado. Porém, eu não concordo que seja o causador dessa queda o coronavírus. Não teve nada a ver com isso, segundo a minha perspectiva. E claro, se ele vier a romper ainda esse suporte de 9.612, está colocando numa situação de assim um pouco mais distante, caso ele venha a romper com tudo, ainda tem esse suporte aqui que já é um suporte consideravelmente forte de 9.226. As chances de ele cair abaixo desse suporte, caso todos os outros sejam rompidos, é muito, mas muito pequena. Tá? Então, se o Bitcoin vier cair, chegar nessa faixa aqui, se eu tivesse para dar entrada na minha situação, tá? Não é que eu estou indicando ninguém a fazer isso. Se chegasse próximo desse valor aqui, eu daria entrada próximo desse valor, porque ele já viria tendo uma queda muito forte, onde ele sairia do patamar de quase 10.200 dólares e chegaria aqui no patamar de 9.200, seria uma queda de 1.000 dólares. E assim como tudo que sobe desce, tudo que desce sobe também. E tem uma hora que aquele tipo de queda ele é meio que paralisado pelos touros, pela força compradora das baleias, que vê aquela situação e fala, não, já chegou aqui um período de dar um freio nessa queda, agora vamos passar a valorizar esse ativo, e a partir dali possa ser que o pensamento dessas baleias queiram valorizar o Bitcoin. Tá? Eu daria um tipo de entrada nesse tipo de situação, mas não estou dizendo que é para ninguém fazer. Até porque, olha só o período de respeito desse suporte aqui. Olha só essa faixa aqui com quase 5 velas. Olha só essa faixa aqui em todas as velas ficam acima desse suporte, não há nenhum tipo de falso rompimento, nenhum tipo de ruído, tudo perfeito. Somente nessa região aqui que o preço acaba rompendo, mas digamos assim, é temporário. Logo após isso o preço passa a romper esse tipo de resistência que passa a ser um suporte, porque até esse período é um suporte, aqui quando rompe passa a se tornar uma resistência, rompeu de novo, se torna um suporte
novamente, tá? Então eu acredito nesse suporte aqui dos 9.226. Mas enfim, tá rapaziada, esse tipo de volatilidade já era esperado, como eu falei em vídeos anteriores. Falei, olha, a partir da vigência dos contratos futuros, a partir do ano de 2020, vamos ver muita oscilação, muita volatilidade. Afinal, é com isso que os grandes players, grandes traders ganham, e você tem que seguir a manada das baleias. Se você é um pequeno peixe, né, um peixe pequeno nesse mar, tente seguir o movimento aí das grandes baleias, não vá querer ir contra o mercado, senão você vai acabar quebrando a cara. Dê aí entradas fracionadas com valores controlados que esteja dentro do seu gerenciamento. Você não tem gerenciamento? Faça um gerenciamento adequado para qualquer tipo de situação. Faça um gerenciamento adequado para uma situação de risco como essa aqui, por exemplo. Faça um gerenciamento adequado para uma situação de risco como essa, por exemplo. Se um ativo ele sobe muito, você tem que entrar com certa cautela, com um valor mais contido. Tudo vai depender da situação. São várias nuances que você tem que analisar. Outro tipo de padrão aqui que eu estou aqui levando em consideração, esse padrão engolfo. Olha só como essa vela anterior, essa vela vermelha, engolfa a vela verde. Tá? Só vou aqui mudar essa cor desse destaque aqui, porque está muito parecido. Colocar uma cor, sei lá, uma cor verde. Olha só. Veja que essa vela vermelha, ela engolfa a vela subsequente. Isso significa um padrão de queda. Então, pode observar, depois dessa vela aqui, ele até tentou ensaiar uma alta e logo depois veio caindo com tudo. Assim como também aconteceu novamente aqui embaixo, olha só, o mesmo tipo de padrão. Então, geralmente, não tem muito erro quando você vê que determinado padrão, determinada formação daquele padrão de velas está batendo com a sua análise, com a LTB, com o suporte aqui, formando esse triângulo descendente. Olha, geralmente não tem erro porque são vários fatores confirmando aquela queda. De fato, aí a queda está acontecendo, tá? E é o que é esperado cair mais ainda nas próximas horas. Vamos ver se ele se estabiliza em algum tipo de suporte. Vamos ver se o preço se estabiliza, se ele passa a caminhar de lado para depois daí tentar uma recuperação. Qualquer tipo de atualização com relação ao preço, né, que eu achar interessante gravar aqui para vocês, eu estarei atualizando vocês, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.